dia, muito obrigado, Mariana. Bom dia a todas e todos. Então, eu vou compartilhar a minha tela para que tenha uma apresentação. Vamos lá, então. Primeiro, é decir, critério para definir os principais jogadores na COP, tá certo? E, em geral, digamos, nas negociações. Então, este critério não tem que ser todos preenchidos, mas são fundamentais para entender por que alguns países são muito mais importantes que outros. Primeiro, países que detêm uma alta proporção da economia global e das emissões globais. Em geral, se correspondem as duas coisas. Segundo, isso não é em ordem necessariamente, mas países que têm poder científico e tecnológico. Aqui são Estados Unidos, União Europeia, China, Japão, Reino Unido, Coreia do Sul, Canadá. Países com emissões em trajetória de alto crescimento, tá certo? Então, China, Índia, Rússia, Irã, Arábia Saudita, Emirados, Brasil desde 2015, Nigéria, Egipto, Paquistão, Vietnã. Detentores de grandes sumidoros de carbono, tá? Rússia, Canadá, Brasil, Indonésia, Congo. Bom, uma outra coisa importante em toda a teoria, digamos, ou seja, do regime internacional, climático e ambiental e demais, são, sempre você tem, nas diversas conjunturas, quatro tipos, digamos, ou seja, 5 tipos de países, está certo? Por um lado, países líderes, países co-líderes. Veja bem que isto é algo que não é a mesma coisa ser líder que co-líder. Líder, muito poucos países podem, isso está muito confundido no Brasil. Co-líderes são aqueles que estão com o líder, mas não têm, por as razões dos critérios anteriores, o mesmo peso no mundo para ser líder, em sentido estrito. E depois estão os seguidores, né? Depois os países oscilantes, ou seja, swing states, digamos, né? E, por último, os países veto, né? Por exemplo, os países vetos têm alguns que são permanentes, como a Arábia Saudita, tá certo? Outros que têm sido com frequência, como Rússia, China e Índia, tá certo? Bom, então, obviamente que se você quiser perguntar depois mais sobre toda esta teoria e demais disto, é muito importante, mas obviamente que não tem tempo de expor agora, digamos, tá? Bom, então, quais são os, sintetizando aqueles critérios, vou dizer, tem 2 níveis de principais jogadores. O nível central, core, que são esses 3 primeiros países, e uma segunda linha de importância, digamos que são os que vêm depois. Então, no core estão Estados Unidos, 14% das emissões globais, 15 toneladas per capita. É importante vocês entenderem o per capita hoje, porque mudou muito em relação a 20 anos atrás. Isso é muito importante entender. Por exemplo, China tem hoje aproximadamente 30% de emissões e já tem 9 toneladas per capita, ou seja, superior à União Europeia, por exemplo. Ou seja, entende? Então, por que então a ideia de anexo 1, anexo 2 não tem mais, não tem relevância em relação à China absolutamente, tá? Embora a China pretende continua usando para beneficiar-se, né, de ser país em desenvolvimento, digamos, tá? Depois, a União Europeia tem 9% das emissões e 7 toneladas per capita, tá? Então, a União Europeia tem sido continuamente o líder, tá certo? Desde Rio 92, né? Só que essa liderança foi compartilhada. Por exemplo, em Kyoto, a União Europeia compartilhou a liderança, inclusive porque a União Europeia, Estados Unidos, trouxe uma inovação muito importante, que foi os mercados de carbono, sobre o qual o resto do mundo não tinha a menor experiência, mas Estados Unidos tinha, pela aplicação do Clean Air Act, desde a reforma de 1990, para as bacias de poluição por material particulado e enxofre. Tá? Então, aí teve um momento de liderança, Clinton-Gore, digamos, tá certo? Embora havia outras razões que bloqueavam a liderança americana. Tá?
Bom, o Reino Unido hoje tem 0,8% das emissões, então o Reino Unido não é mais parte da União Europeia, tá? E tem 6 toneladas per capita. Tem, em realidade, menos que a União Europeia, a média da União Europeia, mas mais do que os países mais baixos da União Europeia, como França e Portugal, que tem 5 toneladas per capita. França, por causa da energia nuclear. Bom, Índia tem 9% de emissões, 3 toneladas per capita. Aqui vem a grande diferença entre os gigantes demográficos, tá certo? A China já é um país com altas emissões per capita, tá? A Índia não, a Índia é um país com baixa, está hoje na média mundial, um pouco acima da média mundial de emissões per capita, digamos, tá certo? Então, Rússia tem 6% das emissões e 14 toneladas per capita. Rússia é um grande usuário, consumidor e produtor de combustíveis fósseis, além disso, de modo ineficiente. E ele é campeão em todo: carvão, petróleo e gás natural. Tá? Japão tem 3,5% das emissões, 12 toneladas per capita. Japão vive uma reversão desde o início da década de 2000, e particularmente desde Fukushima, por causa da crise com a energia nuclear, que levou a uma substituição ampla por termoelétricas de carbono. Tá? Bem, Brasil, 2,5% das emissões, 10 toneladas per capita. Tá? Isso vocês sabem que é algo que oscilou muitíssimo, e no seu momento mais importante de queda de emissões de Brasil, que em 2012, porque a dinâmica do desmatamento sempre é decisiva para a dinâmica do Brasil, chegou a ter 6 toneladas per capita, ou 6,5, não me lembro agora bem. Tá? Então, por quê? Porque hoje 60% das emissões do Brasil vêm do desmatamento e pecuária, na verdade um pouco mais de 60%. Tá? Então é um perfil entre os grandes emissores, um perfil muito diferente, e Brasil hoje é um país com altas emissões per capita, digamos, inclusive ainda superior às da China, digamos, tá? Mas isso logo muda, provavelmente, salvo que o desmatamento continue aumentando. Tá? Depois nós temos uma série de países que estão entre 1,5% e 2% das emissões globais, tá certo? Canadá, México, Arábia Saudita, Indonésia, Coreia do Sul, Austrália, África do Sul, entre 1,5% e 2% das emissões, esses países. Tá? E, por último, um principal jogador atípico, que é a Aliança de Países Ilhas. Emissões insignificantes e per capita baixíssimas. Mas, como são super vulneráveis, mas ainda mais que os menos desenvolvidos em geral, eles têm um poder moral, digamos. Então, basicamente, vocês têm aqui estes, e isto é importante do ponto de vista teórico profundo, digamos, porque isso não é comum no tratamento, a visão que eu estou dando, jornalístico, da mídia em geral, que é mais superficial da problemática. Então, quais são os principais jogadores? Es decir, van a vaciarse muito mais em coisas que têm a ver com o desempenho imediato na COP, por exemplo, a participação, uma série de coisas, e não com seu poder estrutural. Como em todas as coisas das relações internacionais, o poder estrutural, que é um poder derivado da geopolítica, da economia, é muito mais decisivo que a normatividade internacional, que o direito internacional. Certo? Bom, então esses advogados, muitas vezes os juristas não gostam muito disso, mas é a realidade. Tá? Inclusive porque a geopolítica voltou nos últimos anos a ser mais importante do que era em todos os anos anteriores do sistema internacional, desde o fim da Guerra Fria, ou, portanto, desde o início do regime climático. Professor, deixa eu só fazer uma coisa que eu acho que é uma pergunta bem rapidinha que a Roberta mandou, se essas emissões são brutas ou líquidas, que aí a emissão bruta mais remoção, que eu acho que tem a ver nesse momento que você está falando, acho que é uma pergunta específica, né? Sim, olha, em geral, são emissões
líquidas, digamos, por ejemplo, porque no básico aquí, ¿cuál es lo relevante, digamos, o sea, para líquidas? Por ejemplo, el fato de que un país como Estados Unidos, digamos, ou seja, remove carbono porque é um país que continua sendo florestado, digamos, tá certo? Ou, digamos, todo o modo que, segundo a metodologia do IPCC, pode ser feito, digamos, em relação a países florestais, digamos, ou seja, coisa que é utilizado, digamos, ilegitimamente, legalmente, digamos, al menos pelo Brasil, digamos, e que tem uma certa redução de emissões por isso, mas a variação não é muito importante. ¿tá? Porque eso va a vir a ser muy importante en el futuro. ¿Por qué? Porque el proceso de captura do carbono de diversos tipos, sea por soluciones basadas en la naturaleza, sea por tecnologías nuevas como CCS, todo ese tipo de cosas, en el futuro, si nos queremos avanzar na decarbonización, as tecnologías, el proceso de captura de, digamos, de carbono, y entonces a diferencia entre las emisiones brutas y líquidas va a aumentar no mundo. Bem, a trajetória do governo brasileiro. Eu estou falando essas coisas assim porque foram basicamente que me foram pedidas pelos organizadores como conteúdo da minha fala. Né? Então, é dizer, uma coisa fundamental, vale para Brasil e para todo o mundo, diferenciar a posição nas negociações da credibilidade do posicionamento segundo a trajetória de emissões e implementação vamos dizer, da compromisso. Tá certo? Isto é decisivo para todos os países. Todos os países inflam, tá certo? Sua trajetória. Dizem que propõem coisas que, em geral, não cumprem, digamos, tá certo? E se veem a si mesmos como muito melhores do que são. No caso do Brasil, isto chega ao paroxismo, porque foi construída pelo governo brasileiro, digamos, ou seja, ao longo dos anos, inclusive começando com Kyoto, tá? A ideia de que, o mito, tá? De que Brasil é um líder digamos, do regime internacional da mudança climática. Nunca foi líder. Foi apenas, nunca foi líder porque não tem poder na economia global e peso central no core da proporção de emissões globais, né? Mas pode ser co-líder, mas só foi num período que... esse é um ponto muito importante. Eu sou, nesse sentido, minoria na comunidade científica brasileira, mas a minha visão é compartilhada por toda a comunidade científica internacional, digamos, tá certo? Sobre essa visão diferente do governo brasileiro, digamos, né? Ou seja, por isso que isto que estou falando agora pode chocar um pouco para vocês. Mas tem duas publicações fundamentais que vocês podem ver. O meu livro, que se chama Brazil and Climate Change, Beyond the Amazon, publicado en 2018 por la editora Routledge de New York, digamos, que tiene grande impacto internacional, digamos, también en Brasil, obviamente, solo que el problema es que en inglés sí es caro, ¿tá? Y otros, más recientemente, un artículo reciente publicado este año sobre el fracaso da diplomacia brasileira como diplomacia estratégica. Tá? Que é contrária a todo o discurso laudatório, autolaudatório de Itamaraty. Bom, em 1992, Brasil foi país sede facilitador, mas com péssima trajetória de emissões. Então, de um lado tinha, ele foi construtivo, mas de outro lado, Brasil estava em um nível de emissões super irracionais, por causa do desmatamento, digamos, na Amazônia, e no Cerrado naquela época. Tá? Em 97, a posição do Brasil foi uma posição conservadora de liderança do G77 China e péssima trajetória de emissões. Isto é o oposto do autoelogio do governo brasileiro, que disse que era líder da negociação de Kyoto, digamos, está certo? Por quê? Porque Brasil liderou o bloqueio para uma atitude diferente dos grandes países de renda média sobre ter metas de redução da trajetória de emissões comparado com o business as usual. Ou seja, obviamente que os países de renda média não se pedia que eles reduzissem emissões como países desenvolvidos na negociação de Kyoto, mas sim que reduzissem, que mudassem a trajetória de crescimento. E Brasil foi líder nessa época.
obviamente China, India, todos atrás do Brasil, digamos, Brasil foi líder, digamos, na rejeição. E isto é vamos dizer, componente fundamental do fracasso posterior do protocolo de Kyoto, e da retirada dos Estados Unidos e demais. Tá? Tudo isso pode chocar a algum de vocês que estão acostumados à retórica da liderança, digamos, brasileira. Vocês podem ler essas coisas minhas que está muito bem argumentado e tem impacto internacional gigantesco. Sou uma das pessoas de mais alta situação da base mais rigorosa científica do mundo, que é o Web of Science, digamos. Sou dos mais citações entre os cientistas sociais brasileiros, não mundial, digamos. Esse é ponto para ver a credibilidade do que estou falando. Bom, em 2001, Brasil tem uma posição de ponte entre desenvolvidos e em desenvolvimento. Então, a nível de dinâmica da negociação de acabar o protocolo de Kyoto, em Marrakech, posição muito boa, positiva, progressiva. Tá? Mas continua com péssima trajetória de emissões. O período de 1987 e 2004, as emissões do Brasil são as mais irracionais do mundo. Tá? ¿Por qué? Porque elas não geram praticamente riqueza. Construir uma termoelétrica na China, na Índia, por exemplo, gerava aumento do PIB, empregos, digamos, desenvolvimento, mesmo que sujo. Tá? No caso do Brasil, não favorecia nada o crescimento econômico, digamos, tá certo? Então, era muito irracionais. Isso é algo que é totalmente ocultado sempre pelo governo brasileiro. O fato de Brasil ter sido um campeão da irracionalidade mundial, o maior destruidor, digamos, nesse período. Em 2009, posição relativamente progressista comparada com outros países em desenvolvimento. Excelente trajetória de redução de emissões desde 2005 até 2012. Isso é conhecido por vocês, é um grande achievement, um grande logro do Brasil nesse período, mas, novamente, isso foi inflacionado pelo governo brasileiro. Por quê? Porque isso se coloca, mas não se coloca a verdade do período anterior. Então, teve um grande progresso, porque no período anterior era o extremo irracional. Então, extremo irracional para uma racionalidade. Então, mas não como o governo brasileiro se infla de dizer. De todas maneiras, vamos dizer, em Copenhague, Brasil se pode dizer que é co-líder, tá certo? Por quê? Porque é o único país em desenvolvimento, junto com Costa Rica tem uma trajetória extraordinária, então não dá para contar outro mundo, digamos, tá? Que propõe metas de crescimento do que se exigia dos países de desenvolvimento em Kyoto, e que o Brasil estava contra, que é a redução da curva de crescimento de emissões, mesmo que a estimativa para essa redução foi feita com uma sobreestimação do crescimento do PIB. Então, PIB inflado, redução, digamos, também inflada. Digamos, isso é manipulação, digamos, típica, isso é comum na posição brasileira. Tá? Bom, 2015, posição relativamente progressista, mas não totalmente, porque, por exemplo, o Brasil não foi membro do grupo de alta ambição desde o início da COP, só no fim que entrou, tá? As metas nacionais, como vocês sabem, e vão ver mais tudo, foram modestas, digamos, ou seja, mais comparado com os outros países em desenvolvimento, digamos, a maioria dos outros países em desenvolvimento eram melhores, porque já é a primeira vez que tem metas absolutas, tá certo? Que depois foram pedaladas, como falavam Sueli e demais, um pouco antes, digamos, né? Bom, e então, mas já estamos em um período de estagnação da redução de emissões. Então, 2015, 2018, nós estamos em trajetória muito ruim de crescimento de emissões. 2015, 2018, tá? Mas essa não vai parecer tão ruim quando vem o período 2019, né, onde a posição do Brasil é ultraconservadora, digamos, tá certo? Grande retrocesso em emissões, tudo, digamos, e em posição. Brasil se transforma em um país veto, junto com Estados Unidos de Trump, Rússia e Arábia Saudita.
com péssima trajetória. E 2021, provavelmente a posição do Brasil será menos conservadora que em 2019. Por quê? Porque Bolsonaro perdeu o aliado fundamental nos Estados Unidos, mas a péssima trajetória de emissões se intensificou, inclusive comparado com 2020. Muita incerteza sobre a posição brasileira, e eu diria que terá baixa credibilidade internacional, muito baixa. O governo Bolsonaro não tem credibilidade zero em quase todas as áreas no mundo. Obstáculos da COP26. Isto é importante entender do ponto de vista geopolítico, porque eu entendo muito bem, e aqui muitas das coisas que eu falo pode ser um banho de água fria. Por quê? Porque as pessoas como vocês, que são os ativistas e demais, têm que ter uma posição otimista, a esperança, uma posição positiva, porque senão, claro, mas ao mesmo tempo, você tem que ter a capacidade da frialdade analítica, porque senão você pode se iludir, se ilude, depois fica tudo totalmente desapontado. Então tem que ter uma posição de esperança, de otimismo do coração, mas o pessimismo da inteligência. Isso vale para toda a vida, digamos, política e pessoal, inclusive. Tá? Então, por que são estes obstáculos importantes? O desacordo entre países desenvolvidos e em desenvolvimento continua forte. Aqui, cuidado, China, para qualquer analista sério, não é mais parte dos países em desenvolvimento. China é uma superpotência, tá certo? Mas continua se chamando para beneficiar-se. Só que a credibilidade disso no mundo, claro, caiu radicalmente. Mas tem muita gente no Brasil que continua falando da China como um país em desenvolvimento. Bom, então, perspectivas de metas mais ambiciosas por parte de muitos países fundamentais não são alvissareiras. Eu vou detalhar um pouco mais isso depois. Tá? Rivalidade geopolítica, econômica e tecnológica entre China e Estados Unidos se aprofunda, e acordo entre ambos é decisivo para avançar. Ou seja, o que acontece? Nós não temos agora em Glasgow o que tínhamos em Paris, que em 2014 houve um acordo China-Estados Unidos que permitiu Paris. Não tivesse tido esse acordo, toda a negociação não teria funcionado. Esse é um ponto fundamental para entender a geopolítica. Tá certo? Profunda, a política profunda, digamos, da climática internacional. Tá? E outro problema que nós estamos tendo, Biden está tendo dificuldades maiores do que se previam faz apenas alguns meses, no início de governo, de passar no Congresso o pacote de infraestrutura verde. Quanto mais dificuldade tem Biden na governabilidade, mais a credibilidade dos Estados Unidos cai. Vou falar um pouco porque Estados Unidos é um ator de baixa credibilidade internacional, errático. Tá? Nos últimos 2 meses, isto é algo muito importante que vocês não devem quase ter ouvido falar, tá? Mas que é importante levar porque é algo novo desta conjuntura, infeliz. Tá? Nos últimos 2 meses estamos experimentando um colapso no mercado de gás natural em vários países. Veja bem, o preço subiu 130% na Alemanha e França e 300% no Reino Unido. Ontem, 90% dos postos de gasolina no Reino Unido ficou sem combustíveis, pela corrida por a ideia do racionamento e escassez de combustível. Tá? Isso é o país sede, digamos. Tá? Na China, o preço do carvão subiu 50% no último mês e meio. E agora há racionamento de eletricidade, por causa, digamos, da grande... a produção de carvão não está dando conta, digamos, está certo, de tanto que aumenta. Tudo isto tem a ver com a saída da crise do Covid, o fato de que nós temos uma liquidez gigantesca hoje no sistema financeiro internacional, gerada pelas todas as medidas para compensar a crise, digamos, como foi os auxílios em Brasil, em todo o mundo, digamos, né? E isso está gerando toda uma inflação, que inclusive é conceptualizada hoje, no que não é nada interessante para nós, como inflação verde. Tá? Bom, então, o que acontece? O avanço das propostas de decarbonização nas empresas tem paralisado isso nos últimos 2, 3 anos, algo muito positivo, tem paralisado investimentos em combustíveis fósseis em Ocidente, junto com desarranjo em cadeias de suprimento. Então, isso que criou grande desequilíbrio de oferta e demanda, subida da inflação,
Esto puede provocar revoltas populares en muchos países, ¿está cierto? Inclusive en Brasil, crisis de gobernabilidad en muchos países y inicio de oposición política a decarbonización por causa de la crisis de los precios de la energía. Esto es un negocio muy infeliz y perigoso. Esta crisis de energía prácticamente no fue prevista por los analistas. 2 meses atrás no estaba en el radar. Es algo muy interesante porque esto es normal en la dinámica del sistema internacional. Factores imprevistos de alto impacto. ¿tá? Y eso puede tener un impacto negativo en las negociaciones. Por último, la crisis energética en general en la Unión Europea y el fato de que Alemania no tendrá gobierno definitivo, porque hay diversas coaliciones en juego, digamos, embora probable va a ser a coalición socialdemócrata, verde, liberal, digamos, ¿está cierto? Mas eso va a ir más o menos inicio de diciembre, probablemente. Entonces, ¿qué acontece? Alemania no tiene un gobierno definitivo, a posición incisiva que podría tener va a ficar más difícil de Alemania. Y eso dificulta toda la Unión Europea, igual que la propia crisis de los precios de la energía. Va ahora a repuntar esas preguntas formuladas por los organizadores. Los blocos, originados en las conferencias de Río y Kioto, fueron perdiendo fuerza en la década de 2010. Hoy tienen poca importancia, excepto alianzas de países Silvia y países menos desenvolvidos, renda baja y muy baja, pero la extrema vulnerabilidad impacta moralmente. Fue decisivo no negocio de 1,5 grados no Acuerdo de París, las alianzas de pequeñas islas en este punto. O G77 continúa existiendo, o BASIC también, pero diluyó en pequeños agrupamientos inestables, o G77. ¿no? O Acuerdo de París acabó con la división formal de países do Anexo 1 y no Anexo 1 de Kioto, particularmente porque de facto hizo informalmente dividió los países en países, o que era no Anexo 1 pasó a ser una gama, un espectro de países, de renda media alta, de renta como Brasil, China, de renda media baja, como a India, de renda baja como Bolivia, ¿está cierto? Bueno, a elección de Biden trouxe una fuerte mudanza positiva que compensa parcialmente el golpe de la elección de Trump en 2016. Porém, o impacto positivo da eleição de Biden está agora um pouco em risco, sendo erodido, por causa de, não vou entrar em tudo isso, porque toda a negociação do pacote de infraestrutura, o poder que um senador democrata de West Virginia tem para bloquear um pacote mais avançado, a esquerda do Partido Democrata digamos, no queriendo aprobar un pacote que les llaman limitado, en fin. A mudanza en los Estados Unidos impacta bastante en boa parte del mundo, particularmente impactando no Japón, na Europa, Corea del Sur y América Latina. O enigma é quanto, por ejemplo, no Brasil, tá? Que no va a tener la misma posición ultraconservadora que tiene en Madrid. América Latina, enigma quanto, en tanto, é un enigma quanto impactará na China. Mas a tendência é que não seja um impacto significativo. Embora a gente não sabe, porque a China é um país totalmente opaco, uma autocracia muito diferente do Ocidente, digamos, então você não sabe. No Ocidente a gente sabe permanentemente o que está acontecendo, as diversas divisões no governo, no Congresso, tudo isso aqui na China não existe. Né? Então, a crescente tensão geopolítica também é negativa para a mudança, o impacto da mudança americana. Y aquí ven Estados Unidos como actor históricamente errático, conservador en Río 92, progresivo relativamente en Kioto 96, abandona Kioto en 2001, relativamente progresivo en Copenhague y París, relativo, no tengo tiempo de me extender, pero puedo hablar sobre eso si se interesan, abandona París en 2017, volta en 2021. ¿Qué gera esto? Dúvidas. Muy grande, credibilidad muy limitada, ¿está cierto? Sobre el compromiso de largo plazo de los Estados Unidos. Por ejemplo, la grande pregunta, ¿qué acontece si los republicanos ganan la Cámara o el Senado en 2022? ¿Qué acontece si los republicanos ganan las presidenciales de 2024? Se erode todo, pero puede se voltar todo, no totalmente atrás, pero puede haber una fuerte erosión del avance en la era Biden.
¿está cierto? Y la credibilidad de Estados Unidos depende de implementación interna. Si no hay implementación, digamos, todas las propuestas no se cumplen, todas, o la ambición de Biden, que es una ambición significativa, digamos, o que él anunció, digamos, en la conferencia de abril. Por eso que el grande problema da credibilidad. O sea, ese es un factor muy importante. Entonces, la Unión Europea tem credibilidade, mesmo que seja um pouco mais devagar do que deveria, tem muita credibilidade, porque tem uma trajetória consequente. Estados Unidos tem baixa credibilidade e a China tem baixa credibilidade não porque é errático, mas porque tem sido um ator muito conservador. Ainda a China continua colocando seu pico de emissões em 2030. Com isso, engule todo o que fica do orçamento global de carbono para a humanidade emitir, para chegar, nem falar, 1,5 graus é uma fantasia, não tem a menor chance da humanidade chegar a um grau, a um aquecimento de 1,5 graus. Os climatólogos, nos bastidores, todos os grandes climatólogos te dizem que o cenário mais benéfico possível é mínimo 2,5 graus de aquecimento, esse é o mais otimista. Tá? E o pior são 4 graus de aquecimento. Tá? Isso é algo que não se fala publicamente. Por quê? Porque os climatólogos não querem gerar no público sentimento de impotência, o que se entende, mas eu discuto um pouco sobre isso ser a melhor estratégia. Bom, resposta às perguntas formuladas por os organizadores. 2. O que é justiça climática? É um movimento socioambiental iniciado nos Estados Unidos faz mais de uma década e depois, em todas as comunidades pobres, negras, basicamente, projetado ao plano internacional desde o início de 2010. Porém, o princípio da justiça climática existia de antes. E então, o que é, por exemplo? O que dessa questão tem sido absorvida na COP? Essa questão foi absorvida, de algum modo, desde Rio 92 e Kyoto 96. A primeira grande questão é o princípio de responsabilidade comum e diferenciada. Tem sido muito efetivo, digamos, seja em todo o processo, até Paris, mas para além também, digamos, embora numa visão menos estrita. Tá? O problema da ajuda dos ricos aos pobres, transferência, funcionou muito pouco. Mecanismo de perda de danos, também totalmente dentro do princípio da justiça climática, não funcionou até agora e não vai ser difícil, vai ser muito difícil funcionar isso. Tá? Bom, como lidar com o contexto apresentado pelo Eduardo nas comunidades tradicionais e nas agendas do território? Opinião pessoal, este é um tema delicado, mas eu expresso minha posição pessoal, não vou ter tempo de explicar. Como lidar é muito heterogêneo e específico. Depende muito do grau de autonomia político-cultural das diferentes etnias. Tá? Respeito aos territórios, eu penso que tem que haver o seguinte, fundamental, respeito aos territórios, costumes e sua definição dos seus interesses materiais. Porque muitas vezes pode haver em etnias, em grupos, em tribos, definição de interesses materiais que seja muito mais de crescimento econômico, de enriquecimento rápido, que não coincidem com a visão ambientalista, e isso tem que ser respeitado também. Tá? Voz e voto nas negociações, aproveitamento dos saberes tradicionais, porém, na minha visão, colocá-los sempre, oferecer a oportunidade de dar o melhor da ciência moderna, mas sem imposições. E cuidado com romantizar os povos originários, tá certo? Então, vamos dizer, uma coisa importante é sobre, que isto é fundamental para entender a questão dos povos originários, tá certo? É interessante isto, que não todos os povos tradicionais e originários não é a mesma coisa. Tá? Povos originários são os que estavam aqui quando chegaram os conquistadores europeus. Não comunidades tradicionais posteriores não são povos originários, como por exemplo os quilombolas. Isso é uma definição importante de levar adiante, tá certo? Outra coisa que é minha posição fundamental, temos uma dívida com os povos originários. Tá certo? Mas isso não significa que devamos assumir a culpa das gerações prévias. Este é um princípio totalmente negativo, rudimentário da humanidade, que é atribuir a culpa
das situações atuais ao comportamento das gerações passadas. Então, você é filho de tal, você é culpável de tal. E isso levou ao conflito perpétuo, à guerra perpétua entre famílias, entre comunidades e entre países, inclusive. Tá? Existe essa possibilidade de compatibilidade, os mundos são diferentes. São mundos diferentes, mas existe a possibilidade e ela vem sendo construída desde Rio 92. Quais são as brechas? Por exemplo muito interessante na eleição chilena da Assembleia Constituinte de 2021. Os povos originários, não todas as comunidades tradicionais, que estavam antes da chegada dos conquistadores europeus, tá? Elegem diputados em seus distritos definidos por serem povos originários, com sobre-representação comparado com o resto da população. Isso é algo absolutamente novo, inovador, digamos, né? Teve comunidades indígenas assim do norte que tiveram uma representação assim 5.000 vezes superior à média da população brasileira. É interessante. Então, 10% dos diputados constituintes são representantes dos povos originários. Isso é um reconhecimento extraordinário da dívida. Entendendo? Claro que isso não pode chegar a extremos muito maiores, porque entra em choque total com o resto da população. Mas foi algo fantástico a pensar para o futuro do Brasil, tá certo? Embora talvez vai ser muito mais difícil, porque não tem indígenas, povos originários tão guerreiros e com história de autonomia e de confronto como os mapuches no sul do Chile, por exemplo, que lideram tudo isso. E por último, perguntas e respostas do primeiro encontro. Estados Unidos já assumiu compromissos ousados com o clima, mas o problema será a implementação e o compromisso de longo prazo. É pouco provável que China assuma compromissos ousados. Carbono neto em 2060 é incompatível com o orçamento global de carbono. Isso não tem nada de ousadia, muita gente superficialmente diz, agora a China é carbono neutro em 2060. Teria que ser, o mundo inteiro teria que ser carbono neutro entre 2030 e 40. Certo? E a China também. Bom, talvez não a Índia, digamos, mas com certeza a China em 2040. Bom, o paradoxo chinês continua construindo simultaneamente termoelétricas de carbono e renovável. É campeão mundial nas duas coisas. Neste momento construi três termoelétricas de carbono, agora de alta tecnologia, mas de carbono, por mês. 3. Tá? Bom, a outra questão, a questão dos submarinos e da aliança, o tratado AUKUS. AUKUS é Austrália, UK, United Kingdom, United States. Faz um par de semanas. De fato, toda a tensão mas toda a tensão geopolítica entre Estados Unidos e China dificulta a negociação do clima. Outra pergunta que havia, que menos vinculada, mas respondo, no G5, 5G, existe na tecnologia uma tendência a uma bifurcação tecnológica, sistema ocidental e sistema chinês, para toda a alta tecnologia. Terceira pergunta é, Brasil é um país desenvolvido desde Paris? Não. Brasil, em toda a trajetória do regime climático, foi e continua sendo um país de renda média, em claro declínio na última década. Vive no que se chama, igual que muitos outros países, a armadilha da renda média. Ou seja, chega a renda média alta, mas não pode fazer o pulo de passar para a renda alta, porque requer reformas estruturais da economia que não faz. Porque isso requeriria, digamos, predomínio de interesses universais e de longo prazo sobre interesses particularistas. Digamos, o caso do sistema político brasileiro é campeão de promover o particularismo. Tá? E depois, o que é hard law e soft law? Paris é uma mistura de hard e soft law. Tá certo? Então, tem uma parte que é hard law, que é para um compromisso, digamos, vamos dizer, legalmente vinculante, mas outra que é o mais importante do tratado, que é as metas nacionais, ela não é legalmente vinculante. Isso por oposição clara de Estados Unidos e da Índia. Tá? Então, hard law é sempre, em toda a história dos últimos 30 anos, muito limitada, porque a governança global é frágil, continua sendo um mundo regido pela geopolítica. O dia que o direito internacional predomine sobre a geopolítica, houve toda uma esperança de que isso aconteceria
na década de 90 e 2000, mas isso se revertiu claramente a partir da invasão de Rússia da Ucrânia e a anexação de Crimea em 2014, depois todas as reivindicações chinesas e demais, mais recentes. Tá? Então, assim, basicamente isso afeta toda a questão das negociações climáticas e do regime climático. Então, por exemplo, Paris não tem dentes, mas mesmo Kioto não tinha dentes em relação aos países desenvolvidos, porque não havia um regime de sanções. Canadá foi uma vergonha, não cumpriu e não sofreu nenhuma sanção. Japão, pelo menos, não cumpriu e comprou créditos de carbono baratíssimos da Rússia, de hot air. Mas Canadá não, tá certo? E praticamente não teve sanção moral. Sanções são raras no sistema internacional, apenas em casos extremos de ameaça à segurança, que é o caso das sanções quando Iraque, quando invadiu Kuwait, Irã pelo programa nuclear, Coreia do Norte pelo programa nuclear, Rússia quando invade a Ucrânia e anexa. E com isso terminei e estou pronto para as perguntas. Muito grata, professor. A gente recebeu algumas perguntas aqui, mas queria destacar o respeito e cuidado que você teve com essas perguntas, que não são só nossas, não, são dos convidados, dos participantes nos outros encontros. Então, muito, muito grata. A gente vai reverberar essas conversas todas, a próxima atividade também tem a ver com isso. Eu vou trazer, professor, vieram algumas perguntas, eu vou fazer em bloco para você, e aí peço para que você as responda como conseguir, e se tiver alguma coisa que ficar em aberto, gente, depois a gente pode pedir um áudio ou um texto sobre isso. Então, essa foi a Karen Suassuna que mandou pelo chat. Se você poderia explorar se a relação entre a diferença de 2009 com 2015 e a Agenda Nacional de Implementação, o que mudou aí, é mais claro entender o que acontece entre 2015 para 2019, como você vê o futuro do Acordo de Paris, essa ideia de sucessivos ciclos de aumento de ambição é viável. Nas discussões de geopolítica, discutimos a partir do papel do Estado, existe a possibilidade de envolver atores subnacionais como as cidades, isso poderia ajudar a criar inovações locais com redução de emissões. Acho que isso, essa daqui, o Shigeo mandou no chat falando sobre se as emissões brutas ou líquidas, se essas emissões são só de combustíveis fósseis, mas acho que essa tinha mais a ver com aquele comecinho. Sinto que se você puder fazer um resuminho, focando nas três. Perfeito. Bem, sobre a última aí, esse cálculo de emissões, que tem variações, muitas vezes as emissões que são apenas de gás estufa, dióxido de carbono e dióxido de carbono derivado de fóssil, e não vegetal. Então, quando você tem isso, a vezes em algumas classificações, o Brasil aparece como um país de baixíssima emissão, digamos, tá certo? Não, o que eu apresentei são emissões de todos os gases estufa, tá certo? E, a vezes, cálculos com alguma modificação minha para torná-lo importante, digamos, tá? Mas, assim, são de todos, porque é o que conta, inclusive podemos falar mais sobre a importância hoje do metano, porque o metano cresceu extraordinariamente nas emissões nos últimos 20 anos e hoje a ciência do metano avançou. Se pensava antes que as emissões de metano eram mais ou menos 25 vezes uma emissão de uma unidade de dióxido de carbono e hoje a ciência diz que é 80 vezes, tá certo? E tem os dois metanos. O metano, vamos dizer, orgânico, derivado dos arrozais, da própria da pecuária, digamos, ou seja, e o metano, que é muito importante, que é o metano derivado da queima de combustíveis fósseis. Por exemplo, o metano, o shale gas, que é um grande avanço, porque o gás natural é muito melhor que o petróleo e o carvão, ele emite muito metano. Por isso que para ser viável agora, em condições de carbon constraint, tem que haver uma tecnologia bem precisa de bloqueio da emissão de metano na produção e queima de shale gas. Bom, a diferença entre 2009 e 2015, tá? Vamos dizer o seguinte, eu diria, 2009, original, a perspectiva era um tratado top-down, tá certo? Como Kyoto.
agora que abarcasse, de algum modo, todos os países, embora com estratificação, vai se pedindo, basicamente, em Copenhague, que os países tivessem metas de redução da curva de crescimento de emissões, dos países que não eram de renda média e de renda baixa. Então, esta era a ideia. Mas, o que acontece? Copenhague fracassa, claramente, digamos, está certo, porque isso não é viável. Entre outras razões, porque China não tem a menor... China continuava falando em Copenhague de que o pico de emissões para eles seria em 2050. Tá certo? Então, com isso, nada se ve. Por de outro lado, isso em Estados Unidos repercutia contra qualquer tratado, digamos, ou seja, porque era considerado, digamos, ou seja, totalmente contrário ao interesse nacional americano e demais. O que há do avanço entre 2009 e 2015? Um avanço fundamental é geopolítico, que é a mudança da posição da China, que se acontece por razões de transformação da agenda, digamos, da dinâmica doméstica chinesa, que acontece entre Copenhague e Paris. A China se torna campeão mundial da produção, da manufatura e de deployment, tá certo? De energia solar e eólica, tá certo? Então, mesmo que a proporção ainda é baixa de energia nuclear e de energia solar e eólica na China, comparado com a Europa e Estados Unidos, digamos. Mas isso faz levar, não, Brasil agora, a China, além disso, a China, digamos, produz um custo baratíssimo, que faz quebrar várias empresas de manufatureras de solar, não de eólica, digamos, na Europa e nos Estados Unidos, digamos. Tá certo? Porque, entre outras coisas, que mão de obra barata, por exemplo, é fundamental no caso da China, proximidade de matérias-primas decisivas, terras raras, e mais recentemente, se sabe muito bem, uma parte da mão de obra está submetida a trabalho forçado. São os uigures nos campos de concentração de Xinjiang, que são fundamentais na produção de painéis solares. Tá? Bom, então, todos esses fatores vão levar a uma mudança na posição chinesa que é decisiva. Isso é a grande mudança. Só que o acordo só se dá em 2014. Tá certo? Então, a China colocar pico de emissões em 2030, embora, obviamente, que Estados Unidos pedia era 2020, mas houve um avanço importante, porque antes era 2050, digamos. Então, isso levou a Obama a poder ter uma agenda de alguna ambición, no de alta ambición, nada comparada con la Unión Europea, digamos, ¿está cierto? La Unión Europea se deterioró como líder en Copenhague porque no manejo da negociación en Copenhague fue muy ruim. Não foi transparente, tentou manipular. É um momento negativo da diplomacia europeia. Não da estrutura climática europeia, mas sim da negociação, que foi totalmente compensada em 2015, que a diplomacia europeia é campeão, tanto no nível da União Europeia, quanto na liderança, digamos, ou seja, francesa, digamos, tá certo? Então, essas são mudanças. Que outra mudança importante existe? O início algo que depois será extraordinário, da queda da produção, do custo da energia solar e eólica, que vê perspectivas de tornar-se competitivo com o fóssil a curto prazo. Isso agora é uma mudança total. Em 2015, o que em 2015 era ainda em processo, agora já está muito claro, digamos, embora, digamos, está. É importante, a capacidade instalada não é a mesma coisa que capacidade e operação. Digamos. A energia renovável tem essa grande diferença. Por isso que esse é um dos mitos não viáveis, é que vai ter tudo energia renovável no mundo. Porque isso, salvo que tenha uma revolução tecnológica radical de storage de baterias em escala industrial, digamos, está certo? Nós precisamos de energia que tenha un potencial máximo operacional igual, digamos. Y esas son las fósiles que nos debemos eliminar, salvo que sea totalmente con captura y secuestro de todo carbono, o a energía nuclear, que yo defendo
como importante nos próximos 30, 40 anos, e isso seguramente vai ser polêmico para a maioria de vocês, digamos, está certo? Mas é decisivo para... O mundo não chega nem remotamente, na minha visão, a um cenário, digamos, de aquecimento moderado, tipo 2,5 graus, sem utilizar energia nuclear. Porque se vamos todo para a energia solar e eólica, tem crise de abastecimento de energia gigantesca, tá certo? Por causa da intermitência. Tá certo? Então, este é um negócio pouco discutido ainda na comunidade ambientalista, tá? Enfim, é parte dos, vamos dizer, dos choques e provocações que são fora do convencional da minha visão, digamos, tá? E por último, a ideia de ciclos sucessivos de aumento é uma ideia importantíssima, que, vamos dizer, qual é a vulnerabilidade de Paris? As metas são voluntárias e não tem mecanismo de enforcement, tá certo? Então, o que houve com isso? Bom, mas vamos dizer, os países cada 5 anos vão ter que revisar e melhorar de algum modo, embora não estão obrigados. Você entende? Isso, é dizer, do ponto de vista estrito da política mundial. Por exemplo, se o Brasil continua com esta nova proposta do governo brasileiro, não tem razão, embora, digamos, o custo reputacional aumenta cada vez mais. Então, o custo reputacional de países de países ruins do ponto de vista da decarbonização, está cada vez maior. Por quê? Porque a opinião pública internacional e o mundo corporativo tem mudado muitíssimo. Hoje, uma parte fundamental das empresas globais de Ocidente, em sentido amplo, americanas, canadenses, europeias, britânicas, japonesas, taiwanesas, coreanas, australianas, estão incorporando como decisivo o risco climático e a decarbonização nos processos decisórios e de planejamento. Bom, não, acho que vou parar por aqui, porque posso falar 1h30 sobre isso, digamos, mas obviamente não quero prejudicar todo o cronograma de vocês, mas com prazer posso fazer mais um áudio depois, se as perguntas bem claras, assim, posso fazer. Seguro que algumas coisas que eu falei agora, por exemplo, acho que vocês vão perguntar muito mais, me questionar sobre a minha defesa como necessária, como um mal menor. A energia nuclear não é o melhor, digamos, mas é um mecanismo de transição. E novos reatores nucleares de alta tecnologia são fundamentais. Nos Estados Unidos tem, neste momento, 70 projetos privados de reatores nucleares de tecnologia de ponta. Uma parte deles, pequenos reatores nucleares descentralizados, com segurança quase absoluta, digamos, está certo? Mais que quem tem? O mundo ainda está dominado pelo pânico, o mundo ocidental, pelo pânico da energia nuclear, está certo? Ainda o pânico, é como a queda de um avião. Quando cai um avião, todo mundo fica com medo de viajar, embora o avião é um instrumento mais seguro de viajar, digamos, no mundo que existe, digamos. Tá? É parecido o que acontece. Agora, é muito diferente do que acontece na Ásia, tá certo? Por exemplo, nos últimos 10 anos, os Estados Unidos desativou 10 centrais nucleares, as mais antigas. Outras foram recommissiones, foram reformadas. Na China foram construídas 32 centrais nucleares, tá certo? Grandes, tá certo? Na Rússia continua sendo construída. Em Coreia do Sul continua sendo construída. Em Taiwan continuam sendo construídas, na Índia. Então, é diferente a dinâmica de Ocidente da Ásia em relação à energia nuclear. O único ponto em que se ocidentalizou a Ásia é o Japão, por causa do impacto de Fukushima.